A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória pelo seu sangue e pelo seu nome. Estamos com mais uma escola bíblica dominical aqui com a lição número 8, que tem por título o Ministério de Evangelista. Na aula passada nós estudamos sobre o Ministério de Profeta e agora a lição número 8, um comentário do pastor Elinaldo Renovato. Nós temos aqui o Ministério de Evangelista, né? O textuário da lição se encontra na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, né? Que diz assim no capítulo 4, versículo 5: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática diz assim: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Amados em Cristo Jesus, e diletos ouvintes que nos ouvem, nos acompanham o nosso trabalho nas redes sociais, o ministério, na verdade, é uma função, né, que a pessoa exerce as suas atividades dentro deste ministério. Como sabemos, existe o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, né, com seus respectivos ministros, atuando nas suas respectivas funções. E o ministério, em relação à obra do Senhor, também é uma função que Deus nos dá, porque aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo, né? Quem é Ele mesmo? É Deus, né? Ele mesmo entregou. Deus pegou o homem lá, como diz o Salmo 113, né? Pegou o homem do pó da terra, pegou o homem do monturo, pegou o homem da vala do pecado, né? E deu um banho da graça nele, né? Capacitou, batizou com o Espírito Santo e deu os dons, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros ele mesmo, o mesmo Deus, deu para profetas e a outros para evangelistas, né? Então foi Deus que deu. Tudo que vem de Deus é bom, né? E aquilo que vem de Deus é preciso considerar. Aquilo que vem de Deus é preciso respeitar. Aquilo que vem de Deus se faz necessário honrar, né? Porque foi Deus e não nós que fizemos povo seu e ovelha do seu pastoreio, né? Então, o primeiro princípio a entender aqui sobre esta função do ministério de evangelista é que foi Deus que deu. Deus abençoou a igreja com
homens com esta função de evangelista. E além disso, abençoou também outras pessoas que, mesmo que não tenha a função, o cargo ou ministério, mas também Deus os abençoou com os dons, né, de evangelista, que é isso que nós vamos observar aqui. O evangelista, no seu ministério, ele é um propagador, ele desempenha a sua função propagando, ou seja, é um pregoeiro, é um pregador da palavra de Deus, principalmente concernente às boas novas de salvação. Não implica dizer que o evangelista deva pregar só sobre o tema da cruz, embora que nós sabemos que toda mensagem ela requer, ela tem um lugarzinho da cruz no meio de qualquer mensagem que venha a se pregar, mas o evangelista ele também não está retido, ele não está prisioneiro apenas da mensagem evangelística. Ele pode trazer uma mensagem evangelística com conteúdos de avivamentos, com conteúdos para se trazer um ânimo para alguém, para uma multidão, para uma igreja ou para uma pessoa apenas, Então, o ministério é esse, o ministério é um cargo, é uma função de pregar a palavra de Deus, Louvado seja o nome santo do Senhor. E um dos maiores evangelistas, pregoeiros que a história já nos apresentou, chama-se Jesus Cristo, Jesus Cristo foi um dos maiores evangelistas que a terra já recebeu. Ele, lá em Lucas capítulo 4, versículo 8, ele mesmo disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Vamos ver aqui o que diz aqui a palavra de Deus em Lucas, a expressão real de Lucas capítulo 4, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus respondendo disse-lhe, 4 e 18, amados irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Aqui Jesus explica que o propósito do seu ministério, ungido pelo Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espíritos, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. Então, e também para curar, curar aqui os aflitos, os oprimidos. E essa cura aqui é importante dizer no ministério de Jesus que essa cura envolvia a pessoa inteira, tanto física como espiritual. Jesus tanto curava fisicamente como espiritualmente. Então, foi para isso que Jesus aqui, ele veio, ele mesmo diz, ele foi ungido para isso. Foi ungido exatamente para evangelizar. Por isso que diz aqui que Jesus foi o maior
evangelista, né? Porque nós sabemos que se fosse contar as obras do Senhor, não seria registrado apenas 35 milagres no Novo Testamento. Não haveria espaço para os livros, né? Porque Jesus operou grandemente no seu ministério terreno. Mateus 9:35, né? Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus aqui o evangelista. Jesus, ele percorria, ou seja, ele andava de lugar em lugar, né? De cidade em cidade, né? De vilas a vilas, de povoado a povoado, né? E esse dom dentro de cada um, ele não é um dom estático, ele não é um dom para a pessoa ficar parada num lugar, não é um dom dado para ficar estagnado, ficar entre quatro paredes, não, é um dom para percorrer, para andar, para ir, como o Senhor Jesus ali, né, mandou, na grande comissão, comissionou para ir, né? E quando o Senhor diz, Marcos 16:17, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, portanto, será condenado. Então, Jesus, ele percorria, ele andava, né? E aonde ele andava, a palavra de Deus, o evangelho era propagado. Aonde ele passava, algo acontecia. Louvado seja Deus, porque foi ungido para isso. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, amados irmãos, podemos imaginar, né? Como é que eu sei que eu tenho um chamado de evangelista, né? Ou tenho um dom para o evangelismo? Como é que consegue se perceber isso na nossa vida? Essa é uma boa pergunta e requer também uma boa resposta para cada um de nós. Porque, amados irmãos, no meu entendimento, quando há dentro da pessoa um desejo, né, de anunciar, um desejo de pregar o evangelho, um desejo, quando há um fogo ardente no coração de amor às almas, aí se reconhece que tem aí o dom de evangelista, é por aí. Lembre-se que Jesus é exemplo. A Bíblia diz, em muitos lugares que Jesus ia fazer a obra, a Bíblia vai nos dizer que ele, em muitos casos, a Bíblia vai relatar que ele observava as pessoas ali e movia-se de íntima compaixão, né? Então Jesus tinha compaixão pelas almas, Jesus tinha compaixão pelos perdidos, Jesus tinha um desejo, né, de fazer algo por um necessitado, por um pobre, por um carente, quer seja carente de bens materiais, como carentes de espírito, né? Porque nós vemos que existiam pessoas pobres que Jesus evangelizava, mas não era só porque tinha ausência de bens materiais, não, era pobres de espírito, porque existem pessoas assim que são ricas em matéria, mas são pobres de espírito, né? São pessoas desprovidas da paz, são pessoas desprovidas de alegria espiritual, e essas pessoas, né, Jesus fez um convite, Jesus convidava essas pessoas, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o evangelista Jesus, aleluia,
Ele chamava as pessoas para ensinar, ele se reunia para ensinar e chamava as pessoas e exortava as pessoas para aprender, para que as pessoas aprendessem a palavra do Senhor. Aleluia. Aprender de quem? Aprender de Jesus, aprender da sua palavra, aprender do Evangelho, aprender de Deus, aprender de mim, disse o Senhor Jesus, né? Que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo, né, é leve. Louvado seja o nome santo do Senhor, é suave, né? Louvado seja Deus. Então, aqui a primeira resposta a essa pergunta é essa: como é que eu sei que eu tenho um dom para o evangelismo? É quando se tem amor pelas almas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o evangelista, o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja, né? Dado para a igreja que tem alguém que tem a função de evangelista em seu cargo ministerial, saiba que esta pessoa foi Deus que trabalhou na sua vida, foi Deus que transformou, foi Deus que colocou ali pela sua própria vontade e entregou à igreja, sabe, como um dom valioso, como um dom valioso. Não é uma pessoa comum, né? Não é uma pessoa, o evangelista ou qualquer outro cargo ministerial não pode levar alguém ao status de maior do que outro. Não é isso. Mas é necessário entender que alguém que Deus levantou para a igreja e entregou é alguém que precisa, né, pelo menos ser honrado, pelo menos ser respeitado, né? Pelo menos ser respeitado, pelo menos ser considerado, né? Louvado seja Deus, porque é um dom que Deus deu a alguém para a igreja, como algo valioso, né? Deus, eu me lembro bem do hino do início da minha fé, que diz assim: você tem um valor, né? Você tem um valor. Pode alguém não querer te valorizar, pode alguém não querer assinar embaixo, pode alguém não querer te apresentar, pode alguém não querer falar algo real daquilo que Deus te deu, pode alguém omitir isso, mas saiba que nós temos um valor. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque o Espírito Santo de Deus veio morar em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, é isso que nós estamos estudando, né? Como o Senhor Jesus considerou, e como esse dom ministerial por Deus concedido e tratado no Novo Testamento, né? E foi destacado aqui operações nas igrejas de Corinto e Éfeso. Então, temos de Jesus a ordem de pregar, foi Jesus que ordenou, né? Temos a ordem de Jesus de pregar o Evangelho, né? Na sua multiforme sabedoria, não sabedoria dos homens, não, mas sabedoria de Deus. Paulo, né, que também podemos considerar como evangelista, né, embora o tendo como apóstolo, mas com dons de evangelista, porque Paulo, ele exatamente fez a obra da propagação do evangelho em muitos lugares, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Paulo, ele não se engrandecia nas coisas, né, exatamente com um orgulho, não, mas ele glorificava a Deus, porque foi chamado, né, para fazer a sua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor.
E ele dizia: quando eu fui ter convosco, eu não fui ter com sabedorias de palavras humanas, não fui ter convosco com persuasão humana, mas em demonstração de poder, né? Porque Deus, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele subiu ao céu, deu dons aos homens, né? E ainda deu dons e ainda deu poder. Ele diz assim: eis que eu vos dou poder. Foi Jesus quem deu o poder. Se você vê alguém louvar na graça, no poder, se você vê alguém pregar na graça e no poder, saiba que foi Deus quem deu, foi Jesus quem deu. Aleluia. Eis que eu vos dou poder. O poder, aleluia, é como o salmista disse: uma coisa Deus falou e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, né? Deus é quem, a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor. Então o evangelista, ele além dele ter o dom, ser capacitado, né? Ele tem essas prerrogativas de ter recebido da parte de Deus, aleluia, o poder, né? O poder para repreender demônios, o poder para curar pessoas usando o nome do Senhor, o poder, aleluia, da pregação da palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, existiu além dos homens da Bíblia, né, como vamos ver aqui mais na frente, Filipe de Cesareia, o evangelista, né, aquele que foi levado em espírito para evangelizar, o eunuco, né, que estava ali na carruagem lendo o profeta Isaías, e exatamente o evangelista Filipe estava na igreja, ali em Samaria, estava avivado naquele momento. Jesus estava batizando com o Espírito Santo, Jesus estava curando, as pessoas estavam se rendendo ao Senhor pela pregação dos evangelistas ali naquele lugar, em Samaria, ou Samaria, como queira, né? Mas como o evangelista tinha que percorrer, tinha que andar, não poderia ficar estático, né, parado. Então o Espírito de Deus levou Filipe até ali aquele eunuco. E ali Filipe aproveitou aquela oportunidade e perguntou se ele entendia o que ele lia. E ele vai explicar em Atos dos Apóstolos como é que ele ia entender se não tinha quem ensinasse. Então Filipe ensinou. O evangelista também tem que ter essa aptidão para ensinar. Agora vale lembrar que para ensinar, é necessário também aprender. Ninguém pode se levantar para ensinar se ele nunca sentou no banco de uma escola bíblica dominical para aprender, se ele nunca parou num culto de doutrina para aprender. Então jamais alguém vai ensinar aquilo que não conhece, aquilo que não sabe, né? Então o evangelista, ele tem que ter essa aptidão, tanto de aprender para ensinar, porque a Bíblia diz que a gente deve aprender uns com os outros, né? Então Deus usou pessoas de forma poderosa para executar o chamado da grande comissão, né? Usou várias pessoas. Aqui na frente vamos apresentar John Wesley, Charles Finney, David Wilkerson, né? Que naturalmente houve muitos outros homens e mulheres anônimos que não entraram para a história, né? Mas que fizeram a obra, que pagaram preço, que enfrentaram açoites nas noites, que andaram a pé, a cavalo, de bicicleta, que desbravaram campos, que abriram campos, que enfrentaram perseguições, que enfrentaram ameaças de morte,
mas o evangelho que morreram, muitos que morreram, né? Que não entrou nos anais da história, mas entrou nos anais da história de Deus, né? Porque toda obra, né, até um copo de água fria, jamais será esquecido diante de Deus, né? Então, está aqui esses homens que foram escolhidos por Deus para evangelizar. O evangelista é, por excelência, o portador das boas novas, né? Jesus envia os 70 em Lucas 10. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar lá em Lucas 10:1, né, ali anunciar as boas novas no Rei de Deus, na região da Galileia, ele asseverou assim, ó: grande é em verdade, deixa eu ver aqui, grande é em verdade a seara, mas os ceifeiros são poucos. Os ceifeiros são poucos, mas a seara é grande. Aí quando eu estava aqui meditando sobre a grandeza da seara e a pequenez dos obreiros, irmãos, eu fiquei a imaginar, mas como que é poucos obreiros? Como que é poucos obreiros se, na verdade, quando se está exercendo o cargo ministerial de evangelista, muitas das vezes se encontra em uma fila, numa fileira, para assumir um campo para pastorear, né? E o evangelista, ele fica naquela expectativa porque tem um chamado, não porque ele queira em si. O desejo nasceu não por ele querer, mas o desejo nasceu por causa da chamada. Então muitas vezes, às vezes fulano tem desejo de ir para o campo, fulano tem desejo, mas esse desejo não nasceu de forma natural. Esse desejo já é algo que foi gerado pelo Espírito de Deus, faz parte da chamada. E nós vemos que em muitos ministérios ficamos muito apertados, né, para se assumir um campo pastoral. Por quê? Porque são muitos obreiros. Então não é pouco. Então eu comecei a se perguntar, buscar o entendimento, por que Jesus está dizendo que são poucos. Eram poucos na sua época, ou porque ainda são poucos hoje também, porque a palavra é viva, né? E amados irmãos, e o pouco que Jesus diz aqui, que a seara é grande, não se trata exatamente da quantidade de pessoas em um ministério, em uma convenção. Não é isso. Mas são poucos no sentido de qualidade. São poucos no sentido de qualidade. A seara é grande, mas são poucos os sinceros. São poucos os que trabalham por amor. São poucos que têm coragem para enfrentar. São poucos os dedicados. São poucos os compromissados com a palavra. E aí eu comecei a entender, né? Porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, são poucos os que falam da justiça de Deus, de quem é Deus, de quem é Jesus, de como Ele é, de como Ele quer que seja realizada a obra. Lamentavelmente, aí ao longo dos séculos, né, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome, pregaram a sua própria mensagem. Leia Isaías
capítulo 4, e você vai ver lá. Pessoas que queriam falar somente no seu nome. E é profecia. Capítulo 4 de Isaías é profético. Naquele dia, em um tempo futuro, os homens tomarão o nome de um homem, que este homem que o profeta diz que tomarão o nome, é o nome de Jesus. Tomarão o nome de Jesus. Mulheres podem simbolizar igrejas, né? Pode estar aí prefigurado de igreja. Tomarão o nome de um homem e diremos: comemos do nosso pão e vestiremos a nossa veste. Tão somente queremos ser chamados pelo o seu nome. Tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Então, amados irmãos, está aí. Muitas das pessoas só querem usar o nome de Jesus na placa, mas não querem um compromisso maior. Não querem um compromisso maior com a palavra de Deus. Não querem pregar a verdade de Deus. Querem pregar a sua própria verdade, né? Querem viver o seu próprio evangelho. Querem viver a sua própria ideologia. Querem viver a sua própria justiça. Querem viver o seu próprio modo de vida. Por isso que eu entendi que são poucos, e ainda são poucos, e a cada dia está diminuindo mais. Infelizmente, cada dia está diminuindo mais. Está diminuindo. Que Deus em Cristo nos dê coragem para orar, porque a solução para isso, a própria palavra vai nos dizer, né? Como resolver este problema? Como se vai resolver esse problema de poucos obreiros fiéis? Aí a própria palavra diz: rogai, né, ao Senhor da seara que envie ceifeiros, trabalhadores honestos. Aí, rogai é oração, é a única saída é orar, é buscar a Deus, para que os homens de Deus sejam realmente segundo o coração de Deus, para que os evangelistas, né, sejam homens segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. Mas o Senhor continua a convocar. A seara é grande, os ceifeiros continuam pouco, e eu acrescento um grifo meu, e está diminuindo cada vez mais. Está desaparecendo cada vez mais homens fiéis e idôneos à palavra de Deus. Está cada vez mais por causa de quê? Que o mundo jaz no maligno. Para o mundo de hoje, para o sistema de hoje, não é interessante você ter uma pessoa honesta, às vezes em um grupo. Para os dias de hoje, muitas das vezes não é interessante ter um pastor fiel à palavra em certos lugares, porque vai atrapalhar, porque não vai condizer, porque não vai comungar, né? E a Bíblia diz lá em Amós: andarão dois juntos se não tiverem de acordo, né? Então não anda, né? Então esses discípulos, eles foram enviados, né? Foram enviados como lobo, né? Como lobo, enviado para o meio de lobos, melhor dizendo, né? Desculpe aqui a expressão. Esses discípulos, esses evangelistas, eles foram enviados para o meio de lobos, para o meio dos lobos, proclamar o evangelho no mundo contrário, irmão. A mensagem do reino de Deus não é fácil. Não foi fácil para Noé pregar no meio de uma oposição, no meio de um mundo contrário à moralidade, no meio de um mundo contrário, né? No meio de um mundo contrário à imoralidade, contrário à honestidade. Não foi fácil. Não foi fácil, nunca será. Então, amados irmãos, é preciso entender que assim como Paulo sofreu, né,
como os homens de Deus foram mortos, hoje não é diferente. A mensagem, Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então os 70 que Jesus enviou, eles seriam rejeitados, seriam perseguidos e até ameaçados, né? Não era ser evangelista no princípio da igreja, nos primeiros séculos, não foi fácil, né? Não foi fácil. Então nas últimas décadas aí tem lugares ainda que ainda está ainda a perseguição, mas nós aqui os latinos, graças a Deus, ainda cultivamos a paz e a liberdade ainda, né? E devemos permanecer assim, né? Fazer com que, se depender de nós, permaneça assim. Louvado seja o nome santo do Senhor, com liberdade de expressão, de podermos ter a liberdade de pregar a palavra de Deus, de termos a liberdade de culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas no princípio, né, lá para os primórdios, não foi assim. Muitos homens de Deus foram mortos porque pregavam a verdade. Lembra de João Batista? Eu não sei por que as pessoas comemoram João Batista, porque João Batista comemora a morte de João Batista, porque João Batista foi um evangelista que perdeu o pescoço, cortaram o pescoço porque falou uma verdade, né? No mundo contrário. Herodes vivia em adultério, mundo contrário. E muitos vivem no mundo contrário à verdade de Deus. E quando Deus levanta alguém para falar a verdade, aí o inferno se levanta. E João Batista, ele disse: olha, sinto muito, mas vou ter que falar para você. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, está errado. Isso é adultério, vai te levar para o inferno. Só foi isso para, amados irmãos e amigos que nos ouvem, João Batista perder o seu pescoço, né? Mas entrou no reino de Deus com cabeça e tudo, acredito, né? Porque ninguém para o reino, ninguém parou e ninguém vai parar a pregação do evangelho. Ninguém nunca vai parar a verdade de Deus. Você pode matar alguém que falou a verdade, mas a verdade ela não morre. A verdade ela continua. Lembra do hino, né, que diz que nós somos a semente do sangue? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, né? Para manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo e de Cristo falando. Matava um, irmão, e Deus levantava mais. E a verdade sempre vai prevalecer. Aleluia, louvado seja Deus. Então, os verdadeiros evangelistas enfrentaram aqui muitas perseguições, né? De países dominados por religiões anticristãs, religiões fundamentalistas, né? E eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Pegar o evangelista e meter num país de ideias fundamentalistas levar ele, né, ao meio dos lobos. Então os sinais e as maravilhas confirmavam a palavra de Deus, né? Os 70 eles iam receber um poder, no nome de Jesus ali eles pregavam e eram libertos endemoniados, pessoas endemoniadas eram libertas, leprosos eram curados, né? E tanta coisa acontecia, eles se alegravam por isso. Mas Jesus Cristo falou aqui uma realidade para eles que eles não compreendiam ainda, né? Que aquele poder era para confirmar a palavra do reino. Aquele poder que Deus deu para eles orarem e as pessoas ficarem curadas, era para que a palavra fosse confirmada, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E não a palavra do homem, não era a palavra do homem que era confirmada, mas a palavra do reino. Então, por isso que Jesus diz assim, não alegrai-vos somente porque os enfermos são curados, né? Porque os demônios são repreendidos, mas
Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, né? Alegrai-vos, porque o nosso nome está rolado no livro da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, essa grande comissão foi uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos, e foi após a sua ressurreição, né? Que ele disse: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mateus 28, 19, Marcos 16 e 15. E essa ordem é chamada aqui de uma forma comum, para quem conhece, né? Comumente a grande comissão, que foi o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências, né? Até as últimas consequências. E muitos homens, volto a dizer, muitos homens de Deus foi até as consequências da morte, né? Paulo diz, ele sentiu que ia chegar a hora que ele ia ser morto, né? E ele disse: acabei, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei minha fé. Aleluia. Grande evangelista, apóstolo evangelista Paulo, né? Guardou a sua fé, encarou a tarefa. O apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. 1 Coríntios 9, né? Ele vai dizer, quando ele diz: ó, é-me imposto. 1 Coríntios 9 e 16, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Porque é-me imposto, vamos ver aqui o que diz a palavra, 1 Coríntios 9 e 16, porque eu, se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ninguém se gloria não, ninguém se gloria, engano. O servo de Deus, ele não se autopromove, ele não se autoglorifica porque ele prega, porque Deus opera ele. Não, é mentira do inimigo, é mentira do opositor. Nenhum servo de Deus, ele se autopromove, ele se auto-justifica. Não, né? Ele não busca honra para si. O verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, aleluia, ele faz o que Paulo diz assim, ó: louvado seja Deus, né? Não tenho de que me gloriar, não tenho, né? Louvado seja Deus. Muito pelo contrário, servir a Deus é um privilégio. Deve ser um privilégio, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, que para mim é um privilégio estar aqui trabalhando para a obra do Senhor. Para mim é um privilégio isso aqui, essa oportunidade de estar aqui na Escola Bíblica Dominical falando sobre a palavra de Deus, né? O mundo está dividido em dois grupos. Quais esses grupos? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Deus: os que crê e os que não crê. Os que crê e os que não crerem. Não adianta que nós não vamos pregar para todas as pessoas na intenção de saber que todo mundo vai acreditar, todo mundo vai crer. Não, mas a obrigação é posta. Somos obrigados, queira ou ninguém é obrigado a crer, mas é preciso. Ninguém vai morrer sem saber que Jesus é o único caminho. Ninguém vai morrer sem saber que Jesus é a verdade e a vida. Ninguém vai morrer sem saber que deve confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para poder ser cancelado os seus pecados, o seu nome ser escrito no livro da vida e ele poder ter um direito à entrada no céu, através da morte vicária de Cristo. Ninguém vai morrer sem saber dessas coisas, ninguém vai morrer ignorante a isso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, precisa pregar. Se vai crer ou não crer é problema do ouvinte, mas nós temos a obrigação, né? Louvado seja Deus, temos a obrigação de anunciar o Evangelho. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Ou seja, no fundo, as pessoas não deixam de pregar, porque as pessoas no fundo têm um vazio tão grande do tamanho de Deus, só preenche Deus.
só preenche o Evangelho, só preenche a palavra, só preenche o Espírito Santo naquele vazio. Por isso pregue, porque ao anunciar, você pode naquele momento estar anunciando a palavra, preenchendo o vazio do coração daquela alma, e ela vai aceitar a Jesus como Salvador. Então a grande comissão hoje, a tarefa da evangelização no mundo está inacabada, né? Apenas 36% da população mundial é composta por cristãos, né, das várias confissões de fé. E há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa, né, o berço, né, do pentecostalismo, né, o berço dali do avivamento. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas ou casa de show. Aí, veja a necessidade da seara, da obra. Veja como, ao invés de estar se fundando igreja, não estão fechando, porque vivemos os últimos dias. Então, meus irmãos, o homem de Deus, ele tem que ter vida de oração. O evangelista tem que ter disponibilidade, né? Aleluia, para enfrentar todas essas situações. Agora eu quero aqui deixar bem claro que o evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. O evangelista é essencial para o propósito de Deus na igreja. Agora, observe, irmão, ou abre bem os seus ouvidos. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. A igreja que deixar de apoiar o ministério de evangelista, né, ela é fadada a acontecer o que está acontecendo na Europa, né? Fechar as portas. Infelizmente é isso, porque é através da obra do evangelismo que a igreja cresce. A igreja orava e a igreja pregava e Deus acrescentava almas. Era assim que funcionava no começo. E a receita é a mesma. É oração, é trabalho, é evangelização. Sem crescimento, essa igreja que não apoia aí o ministério de evangelista, tornar-se uma igreja estática, parada. O evangelista está cheio de vontade, o evangelista está querendo fazer, mas não tem apoio. E se ele não tiver apoio, ele fica parado. Se ele não tiver dinheiro nem para botar nós não estamos na Galileia, na Judéia, cerca de 300 quilômetros, que Jesus percorria a pé. Não, as coisas mudaram, as situações mudaram. Às vezes é preciso se deslocar, e é preciso colocar uma gasolina na moto, num carro, e essas coisas se faz com dinheiro. Essas coisas não é o anjo que vem encher o tanque não do carro, embora que Deus tenha poder para fazer isso, né? Mas tem coisas que Deus é necessário que o homem faça. Deus não faz todas as coisas para o homem. Algumas coisas somos nós que temos que resolver. Então, sem esse apoio, a igreja tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento, indiferente à obra missionária. Sabe por quê, irmão? Não existe missões sem evangelismo. Não existe missões sem trabalho. Não existe missões só de apresentar bandeiras de países em um congresso, não. É preciso colocar as bandeiras do país nos congressos, mas é preciso ter um missionário onde aquela igreja representa. E aliás, para se fazer o evangelho, não precisa nem mesmo em outro país para fazer missões. A nossa rua é um campo de missões. O nosso bairro é um campo de missões. A sua cidade, a minha cidade é um campo branco de missões, né? É um campo branco de missões. Não podemos ficar parados. Temos que ter culto de rua, temos que anunciar, temos que fazer, temos que ir. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Atos 2,
e 14 ao 41. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vamos apoiar o ministério de evangelista. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Você já imaginou isso? Ter que reevangelizar, ter que começar tudo de novo, né? Então, esse é um dom ministerial de evangelista, né? É transmitir boas novas, é propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista é, por excelência, o pregador de boas novas, e através de suas mensagens, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. E esta finalidade aqui do ministério, da mesma forma que o ministério de apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Até isso o evangelista, ele está aqui conceituado, né, para formar discípulos também. Louvado seja Deus. Então o evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo, obediente ao Senhor, para pregar as multidões, ou seja, falar a única pessoa. O evangelista de Deus, o servo e a serva de Deus, ele prega com as multidões, como Jesus pregou com as multidões. Mas Jesus anunciou para a mulher samaritana. Jesus conversou ali cerca de 1 hora, né, com aquela mulher ali sozinho, discipulando, fazendo a obra de um evangelista. Louvado seja Deus. É anunciando. Entende tu que lê, entende não? O evangelista vai lá e ele é um homem preparado para ensinar. Aleluia. Então, o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente no labor da evangelização. Não espere só do ministério do evangelista. Cada crente tem e deve ser um evangelista, ter o dom e a vontade de ganhar almas para o Senhor, né? Não coloca a responsabilidade só nas costas do ministério de um evangelista ou de 2 evangelistas, mas você também pode fazer esta obra. Louvado seja Deus. Todo seguidor de Cristo, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Aleluia. Continue a pregar, continue a ganhar alma para o Senhor. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, te agradeço por este momento. Senhor, permanece conosco, abençoa cada vida, cada pessoa que ouviu a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade. Dê um like aí, inscreva-se no canal, nos ajude a propagar o evangelho do reino de Deus. Amém.